Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje continua no plano operacional, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de produção e o processo de comercialização. Anteriormente, nós focamos na capacidade de produção e na capacidade de comercialização. Relembrando, a capacidade de produção, ela acabará sendo uma das nossas metas físicas, ok? Bem como a capacidade de comercialização, que tem a ver com a área de abrangência, onde nós queremos que o nosso projeto alcance, ou seja, como é que nós definimos o público-alvo. E então, dependendo de como nós definimos essa área de abrangência, eu vou ter que ter uma força de comercialização maior ou uma força de comercialização menor. Lembrando também que em se tratando de sócios, um grupo com uma sociedade com quatro sócios, né? Esses quatro eles vão ter que produzir e vão ter que comercializar ao mesmo tempo. Então tem que ser bem definida essa questão para não dar problemas futuros e de modo que nós alcançamos as metas. Bom, uma vez definida a capacidade de produção e a capacidade de comercialização, nós vamos então apresentar o processo de produção e o processo de comercialização. Vamos iniciar pelo processo de produção. O que seria isso? O processo de produção nada mais é do que o passo a passo de como que o produto será produzido. Bom, uma das formas que nós temos de representar um processo de produção, vamos botar aqui então, como se fosse 4.3.1, tá? O processo de produção. Então, o processo de produção, todo o processo ele tem que ser descrito de forma a eu responder algumas questões, algumas perguntas. Por exemplo, o que fazer, tá? Bom, então o processo de produção nós temos um produto, certo? Então, como é que eu vou produzir esse produto? Então, eu vou ter que dividir essa execução do produto em pequenas operações, em pequenas tarefas. Então, tem perguntas que nós temos que responder. Por exemplo, o que fazer? Certo? Essa é uma das perguntas que nós respondemos. A outra, por que fazer? Por que fazer esta operação? Vamos chamar assim operação ou essa ação, né? Tá? Por que fazer essa ação? Por que fazer essa operação? Como deve ser feito? Ou como fazer? Tá? Quando se trata em como fazer, é como fazer mesmo, é detalhado. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o que eu tenho que fazer agora, eu estou aqui sentado no que eu chamo de escritório, mas é minha sala de trabalho, e vamos supor que o que eu tenho que fazer agora é abrir a porta. Então, o que fazer? Abrir a porta. Então, por que eu vou fazer? Por que eu tenho que abrir a porta? Teoricamente, porque a porta está fechada, ok? E ela tem que ser aberta. Agora, como fazer? Eu não posso chegar a dizer aqui que é só chegar lá e abrir a porta. Porque a gente tem uma tendência de falar isso porque é tão corriqueiro o ato de abrir a porta que nós já sabemos que para abrir a porta, por exemplo, eu estou sentado, a primeira ação para eu ir abrir a porta é me levantar. Então, primeira ação, levantar da cadeira, dar 3 passos em direção à porta, colocar a mão na maçaneta, girar a maçaneta no sentido anti-horário e puxar em minha direção. Ok? Então, isso é detalhar uma ação dentro do processo. É nesse sentido que eu falo assim, que tem que ser detalhado, tá? Porque aquilo que eu falei, a ação de abrir a porta, nós já conhecemos de cor e salteado. Então, é, é automático dizer que abrir a porta é ir lá e abrir a porta. Mas agora imagine num processo produtivo. Se não for bem explicado, bem detalhado, como é que nós vamos repassar isso para os nossos colaboradores? Então, o que fazer? Por que fazer esta ação? Não precisa nem colocar essa palavra aqui, né? Por que fazer? Já está se referindo à ação anterior. Como fazer essa ação? Ok? Outra pergunta que nós respondemos: local, né? Onde? Ok? Onde?
Ué, onde é que eu vou abrir a porta? Eu vou abrir a porta, no caso meu aqui no escritório. Mas se é uma atividade relacionada ao projeto, onde é que, por exemplo, que me veio à cabeça agora, que tem um projeto que utiliza garrafas PET. Então uma ação, tá? É obter garrafa PET. Então, por que obter a garrafa PET? Obter para poder fazer o produto. Agora, como fazer? Como buscar a garrafa PET? Não é como fazer o produto, é como pegar a garrafa PET. Tá? Então, vamos dizer, buscando contato com restaurantes, fazer contato, fazer uma lista de vizinhos pedindo para guardar as garrafas, tá? Aí já entra aqui o local, na comunidade ou empresas, etc. Tá certo? Uma outra pergunta que nós respondemos sempre, isso é importante. Quem, quem será o responsável por essa ação aqui? Aqui não cabe dizer assim, sócios, não. Tem que ter uma pessoa, tem que ter o responsável. Porque se nós colocamos aqui que quem vai fazer essa ação são os sócios, um acaba deixando para outro. Então aqui tem que botar fulano de tal, cicrano de tal. Ok? Outra pergunta, que é muito importante também. Quando? Não adianta eu buscar a garrafa PET quando já chegou no momento de fazer a garrafa PET, de fazer o produto. Aí o que acontece? Eu tenho que buscar com antecedência. Então aqui tem que estar claro o momento certo de obter, de realizar essa ação aqui. Tá certo? E outra pergunta muito importante é o quanto. Quanto vai custar isso? Ah, mas, ô Cláudio, a garrafa PET a gente vai ganhar. Aquilo que eu comentei já com vocês. Nós podemos até ganhar agora que quem irá nos doar não está prevendo um ganho financeiro com esse produto que é que é uma sucata. A partir do momento que ela perceber que ela pode ganhar um trocado, não sei não se ela vai doar, tá certo? Então, mesmo assim, eu tenho que é, é, eu tenho que colocar um valor, tá? Mesmo que eu ganhe, tá certo? Mesmo que seja doação, tem um custo aqui. Por exemplo, se eu andar na comunidade, tá? Tem custo de combustível. Ah, mas eu vou a pé. Tudo bem, vai a pé, mas não vai fazer um lanche, não vai fazer não vai, tem um desgaste, tem um horário, tem um tempo, porque o ato de buscar matéria-prima, na melhor das hipóteses, vai gerar um custo de tempo, né? O nosso valor hora, o nosso valor mensal dividido por hora, por minuto, etc. Então eu tenho aqui que prever um gasto, tá? Então, normalmente nós podemos colocar descrever um processo, seja qual for, tá? Colocando, por exemplo, respondendo essas perguntas de outras formas, como por exemplo, tarefa, tá? Ou tarefa ou operação, que é mais comum, tá? Tarefa ou operação. E aqui descreve. Então aqui nós descrevemos esta operação. Por exemplo, buscar, como é que se diz, adquirir garrafa PET, uma matéria-prima, tá certo? E aí vem aqui os detalhes, tá? Aí vem aqui o porquê fazer isso, então coloca aqui, porque obter as matérias-primas, tá? Aí bota aqui, responde e assim por diante. Cada questão vai colocando uma embaixo da outra. Também é normal nós fazermos dentro na descrição da operação ou da tarefa um texto, tá? Que explique tudo isso aqui. Eu não gosto muito, tá? Eu vou explicar por quê. Porque aqui vem um detalhamento e essas ações aqui, essa ação, ela vai ser a primeira, porque nós temos o processo, nós vamos ter um processo macro, tá? Vocês provavelmente já descreveram o produto quando eu pedi para descrever as características físicas, né, e os benefícios do produto. Então, o que acontece? Na execução, para eu chegar da matéria-prima ao produto final, eu vou ter etapas. Então, a descrição do processo ele tem que ser na ordem é,
não vou dizer nem cronológica, mas na ordem do, da, do primeiro momento, do primeiro passo, da primeira ação relacionada à matéria-prima até a colocação do produto no que nós chamamos de expedição ou na embalagem, tá? Eu gosto muito de fazer a descrição do processo através de planilha, tá? De tabela, que nós chamamos, o que eu estou falando para vocês aqui é uma ferramenta dentro da gestão da qualidade, que o pessoal aí da administração já deve ter ouvido falar, que é o 5W2H, que são essas questões aqui, ó, tá? Então, eu coloco aqui o que fazer dentro da primeira célula, o porquê fazer dentro da segunda célula, o como fazer dentro da terceira célula, o onde na quarta e assim por diante, tá? E assim por diante. Então aqui o quem vai fazer, o quando e o quanto vai custar, e o quanto, ok? Então aqui o que nós fazemos? Qual é a primeira ação? Por exemplo, a primeira ação vai ser coleta, eu não vou botar coleta, porque não é, adquirir a matéria-prima, que são as PETs, nesse exemplo que eu estou dando. Por que eu vou adquirir matéria-prima? Para iniciar a produção. Tá? Como fazer isso? Aí agora é que vem. Veja, isso aqui é um, eu até vou botar aqui um também. Um, tá? Agora, como que nós vamos adquirir essa matéria-prima? Como nós vamos fazer? Fazendo parceria com estabelecimentos comerciais e comunidade. Ok? Posso deixar assim. Eu não preciso dizer que eu vou comprar, não tem problema. Agora, onde? Onde é que nós vamos adquirir essa matéria-prima? Aonde? Na região próxima. Eu estou dando exemplo, tá? A empresa. Não sei se é isso aqui. Tá bom? Opa. Quem irá adquirir a matéria-prima? Então vocês têm que definir qual dos sócios fará isso, tá? Aqui continua sendo um, tá? Aqui eu botei dois. Qual dos sócios fará isso, tá? Citar o nome. Vou botar aqui, ó, o nome. Quando? Quando é que nós vamos adquirir, adquirir as matérias-primas? No momento, vou botar aqui, no momento que os estoques de segurança atingirem o mínimo. Tá? E quanto vai custar isso? Quanto? Vou colocar um valor aqui. Ok? Tá, aí nós vamos para a segunda ação. Depois que eu obtive a matéria-prima, qual é o próximo passo? Aí vem o próximo passo, que aí eu não sei como é que é o produto. Aí descreve assim. Então tem que ser numa ordem lógica. Eu falei cronológica, né? Tem que ser numa ordem lógica, tá? Então, eu gosto muito de fazer isso aqui. Só que tem detalhe. Esse processo produtivo, o processo, isso aqui eu gostaria que vocês colocassem em apêndice, porque fazendo em tabela assim, é bom fazer em forma de paisagem, tá? Porque aí fica as células aqui, as colunas ficam mais delimitadas, ficam mais abrangentes, certo? O processo de comercialização é a mesma coisa, tá? É o mesmo enfoque, tá certo? Ok? Então assim, ó,
Tendo alguma dúvida, eu gostaria que vocês entrassem em contato, tá? Entrassem em contato. Uma coisa que eu vou já pedir para vocês, e aí vocês têm que se dividir, porque a equipe tem quatro acadêmicos, né? Ou cinco, tem projetos com 5 componentes, então dá para fazer legal. Uma das próximas etapas, que eu estava deixando para fazer quando retornasse a aula presencial, como agora a gente não sabe quando é que retorna, vamos já começar a fazer aqui também. Eu preciso que para cada item desse aqui, ó, para cada título, por exemplo, aqui, ó, não é nesse caso aqui, deixa eu pegar o template nosso aqui. Para cada título, vamos pegar aqui. Então, por exemplo, plano de marketing. Plano de marketing. Nessa parte aqui, eu preciso que vocês façam uma introdução, tá? Fundamentada com autores. Isso aqui não tem mistério nenhum. É só botar lá no Google, vai aparecer trocentos autores falando sobre plano de marketing, tá? Trocentos. Só que tem que fazer a citação bonitinho, tá, pessoal? Não é chegar, copiar e colar e deixar assim. Não. Se for copiar e colar, muito cuidado, porque é citação. Se não colocar a citação direitinho, é considerado plágio. Aí a coisa. Aí vamos ter problemas, tá? Da mesma forma, análise de mercado. O que é análise de mercado? Por que a gente vai fazer uma introdução rápida, simples, 3, 4 linhas, tá? Ou meia página, não importa. Só no título principal e no secundário. Nos outros não precisa, tá? Então, quando nós chegamos, já agora que nós estamos no estratégia de marketing, é a mesma coisa, ok? Plano operacional, aqui uma abordagem introdutória, também fazendo a devida citação e guardando qual foi a fonte de pesquisa para colocar depois nas referências bibliográficas, certo? Então eu costumo fazer assim, quando a gente consulta muito a internet. Quando abriu a página, já vai lá no browser, já copia, cola, guarda em algum lugar para depois fazer a citação, tá? A capacidade de produção também, e a capacidade de produção com citação também, uma breve introdução aqui também, ok? Bem como nos demais, como nós vamos ver depois, tá certo? Então era isso que eu queria falar para vocês nesse momento, ok? Daqui a pouco eu vou postar mais um vídeo sobre o plano de recursos humanos, mas é para depois. Grande abraço, pessoal.